Até que eu vi um ortopedista no YouTube dizendo, olha, se você tem problemas de coluna, cuidado com o seu colchão. Principalmente se ele for um de mola, aqueles que já estão vencidos, que já estão fazendo igual uma canoa, e era o meu colchão. Na época eu tinha 8, 9 anos de casado e eu tinha um colchão de 8, 9 anos, de mola afundando. Eu tenho um histórico de alguns probleminhas na lombar, alguns abaulamentos ali, um pouquinho de artrose. E nesses últimos anos eu acredito, mínimo 6, máximo 8 ortopedistas e, consequentemente, fisioterapeutas. Mas como é clínica, então eu passei por muito mais fisioterapeutas. Um dia um, no outro dia o outro e tal e tal. E qual foi a minha surpresa? Nunca, nem o ortopedista e nem o fisioterapeuta me perguntou onde eu dormia. E aí que eu percebi, Cláudia, que é mais a sua praia nesse momento, né? Eu fazia fisioterapia até que me sentia bem e tal. Eu voltava para casa, dormia e acordava ruim. Mancando, andei de bengala. Porque eu também tive condromalácia patelar, né? E tudo eu que causei. Tudo eu que causei. Assim, não foi uma coisa que já vinha genético, né? Da minha família e Não. tal. Não, eu que causei o problema. Eu sei disso. Mas aí, passados alguns anos, eu fui trabalhar. Eu era de TI e fui trabalhar com um colchão. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto e fui estudar. Até que eu vi um ortopedista no YouTube dizendo, olha, se você tem problemas de coluna, cuidado com o seu colchão. Principalmente se ele for um de mola, aqueles que já estão vencidos, que já estão fazendo igual uma canoa, e era o meu colchão. Na época eu tinha 8, 9 anos de casado e eu tinha um colchão de 8, 9 anos, de mola afundando. Aí eu comecei a perceber isso. Aí eu fui lá, arrumei o colchão, troquei o colchão e a minha dor começou a melhorar. Então, muito fisioterapeuta, você que é fisioterapeuta, você que é ortopedista, muitos fisioterapeutas, Cláudia, acabam sendo penalizados por uma simples questão de deixar de olhar o paciente só na frente dele. Que é o que a gente vai falar já já sobre a anamnese. E aí eu falei, poxa, peraí, eu causava o meu problema. O fisioterapeuta fazia o trabalho dele, mas eu voltava para casa e eu causava o meu problema. Por quê? Porque o meu colchão não era adequado. Por outro lado, também nunca perguntaram a minha profissão. Você trabalha com o quê? Você trabalha agachado? Você trabalha em pé? O que você faz? Você carrega peso? Não. Simplesmente, ó, vamos fazer esse exercício aqui, vamos fazer esse exercício aqui, aí põe um choquinho, que é o tal do TENS e tal, e tal, e tal. Gente, aí o fisioterapeuta, já ouvi falar isso muitas vezes, eu fiz, mas não adiantou nada. Não é o fisioterapeuta. Ele é maravilhoso. O trabalho dele é fantástico. O problema é que não olham para você fora da clínica. E aí a gente pode começar com essa anamnese, né? A gente pode começar, já que eu introduzi isso, que eu queria falar um pouco disso, né? A sua experiência, como é que você atua. Tiago, é o seguinte, quando o paciente chega pra gente, ah, é, a gente tem que perguntar tudo sobre a rotina dele, como ele dorme, o trabalho, como você estava falando aí. A gente tem que fazer uma anamnese completa do paciente, de tudo que ele, desde o que ele come, como é a rotina dele, como é o trabalho, enfim, para a gente ter uma ideia de como o corpo dele se comporta durante aquele período que ele não está comigo. Entende? Então, isso é muito mais importante do que eu estar somente fazendo meu trabalho em consultório. Eu preciso direcionar para ele uma nova rotina. Eu preciso saber, ter todos esses dados para poder dizer para ele. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um trabalho que eleva muitos braços. Eu vou precisar focar um pouco no sentido de fortalecer essas estruturas Perfeito. para que ela não tenha dores, ou evitar, ou se já tem dores, eu tratar. Tá? Então, não é só o meu trabalho em consultório. Eu preciso que ele acompanhe todo o processo, tudo que eu vou dizer para ele em termos de mudar a maneira que ele faz as coisas em casa. Se conscientizar, né? Exatamente. E essa questão do sono que você falou, do dormir, imagina que a boa parte da vida da gente Um terço, né? estamos no colchão dormindo. E a musculatura está toda relaxada. Muito desses problemas de dores
acabam partindo disso também. Do colchão. Exatamente. Não é adequado, né? Exatamente. Cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma altura, e tudo isso tem relação com a estrutura do colchão. Você Sim. precisa realmente ter o colchão específico. Você, mais do que eu, pode estar usando esses parâmetros de peso e estrutura de colchão. Sim. E uma das grandes causas de dores, de procuras no meu consultório é exatamente dores nas costas.